acordar cedo, beber água com sal, se expor ao sol, movimentação, mergulho frio, só ingerir cafeína 2 horas depois de acordar e trabalhar em blocos de 90 minutos são as coisas que você deve fazer toda manhã, de acordo com o Andrew Huberman. E foi o que eu fiz durante um mês para ver se funcionava. Sério, gente, durante o mês de dezembro, no inverno aqui nos Estados Unidos, com as temperaturas baixas, eu tava lá entrando em água geladíssima só porque o Andrew Huberman falou que é bom pra saúde. Mas afinal, quem é Andrew Huberman? Pra quem não sabe, Andrew Huberman é um doutor neurocientista da Universidade de Stanford, onde ele também é professor e tem um podcast. Ou seja, o cara parece que sabe do que tá falando. E depois de ver ele falando e explicando tudo direitinho, eu quis seguir a rotina matinal dele. Ou pelo menos seguir o que ele considera ser a rotina matinal ideal para otimizar a sua energia e produtividade durante o dia e melhor. São coisas que ajudam você a ter uma noite de sono melhor, o que vai te ajudar a ter mais energia e produtividade no dia seguinte. E essas coisas são acordar cedo, entre 6 e 6 e meia da manhã. Esse é o horário ideal, mas se não puder ou não quiser, não tem problema, porque mais essencial do que o horário em que acorda é o que você faz logo em seguida. A melhor coisa que você pode fazer de manhã é se expor ao sol ou à luz natural por 5 a 20 minutos dentro de 1 hora de ter acordado. Eu vi muitas entrevistas com ele, li os e-mails e os artigos que ele escreve onde ele fala disso, e isso de pegar luz natural depois de acordar é o que ele repete e enfatiza várias vezes como a melhor coisa para você fazer. E daqui a pouco eu vou falar os benefícios disso pra gente entender melhor. Mas continuando com a rotina, depois disso tem que beber 1 copo de água com eletrólitos. É eletrólitos ou eletrolitos? É eletrólitos. Mas se não tiver suplementação para colocar na água, pode ser água com sal marinho ou sal rosa. Esses 3 são os essenciais para começar o dia. E depois disso você pode ajustar de acordo com o seu estilo de vida. Então se você tem que ir para o trabalho logo em seguida, beleza, vai para o trabalho. Como eu trabalho de casa, eu continuei com a rotina ideal, porque depois disso tudo é bom movimentar o corpo. O ideal mesmo seria malhar. Então, ir pra academia ou pegar peso. Mas como eu não fiz isso e vi também que outros exercícios como alongamentos ou dança são válidos também, eu fiz alongamentos com um aplicativo chamado Pliability e algumas sessões de yoga com Apple Fitness Plus. E depois de movimentar o corpo, vem um mergulho frio. Ou tomar um banho gelado se você não tem como fazer um mergulho mesmo. A temperatura ideal para água é de 6 a 10 graus. E depois disso eu ia trabalhar. E também tentei seguir a recomendação do Andrew Huberman de trabalhar em blocos de 90 minutos. E muitas dessas coisas são feitas antes de tomar o café, porque tem que evitar o consumo da cafeína por 90 a 120 minutos depois de acordar. Fora isso tudo, o Andrew Huberman também fala da importância de fazer o uso da prática de NSDR à tarde, quando tá com sono e precisa tirar aquela sonequinha. É uma forma de meditação que ou ajuda você a tirar um cochilo gostoso ou ajuda o seu corpo a relaxar tanto que parece que você tirou um cochilo gostoso. Fazer uma caminhada para ver o sol se pôr e o uso de suplementos antes de dormir para ajudar na qualidade do sono, que são magnésio, theanine e apigenin. Não sei o nome desses em português, mas são esses. Eu nem comecei a falar do dia que começou e eu já tô cansada de lembrar disso tudo. Mas quando eu aprendi sobre os benefícios dessas coisas, de seguir esses passos, me animou para fazer essa experiência. Então, fica por aqui porque eu vou resumir os benefícios. Mas eu vou deixar um link para um vídeo de 16 minutos, onde o Andrew Huberman fala sobre a rotina ideal. Esse vídeo foi muito esclarecedor, simples e eu super recomendo assistir. É em inglês, tem sim a opção de colocar o YouTube para traduzir as legendas do vídeo. Não sei se é perfeito ou não, mas tem essa opção. Mas por alto aqui, se expor ao sol logo que você acorda, ajuda em regular as células do corpo. Ajuda a fazer com que tudo fique alinhado no mesmo horário e também ajuda a regular o cortisol do corpo. Ele explica que essa liberação de cortisol muito tarde desregula a temperatura do seu corpo
e com isso traz mais dificuldade de pegar no sono quando você for dormir à noite. E estudos mostram que você vê mais dessa liberação de cortisol tarde, tipo mais tarde no dia, em pessoas com depressão e ansiedade. Se você, como eu, mora num lugar onde o sol geralmente nasce mais tarde do que o horário que é para acordar, pode acender as luzes de casa e usar sim luz artificial, mas quando amanhecer mesmo, procure ficar lá fora por alguns minutos. E não, a luz do celular não é a mesma coisa. E na verdade, acordar e pegar o celular prejudica muita coisa no corpo, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. E não é só ver o sol ou a luz do sol, porque se fosse assim, era só olhar de uma janela. O que, de novo, eu morando aqui no norte dos Estados Unidos, preferiria 1000 vezes do que ir lá fora. Mas é necessário ter o contato do sol na pele. Sério, gente, depois que eu comecei a entrar mais a fundo nesse assunto, a importância do sol assim que a gente acorda, ficou super claro do porquê que tantas pessoas sofrem de depressão aqui no inverno. Principalmente pessoas que vêm do Brasil para essa região. Mais específico ainda, de áreas como Rio de Janeiro. O nível de muita coisa cai absurdamente no corpo dessas pessoas e fica em falta pela falta do sol e desse contato com o sol na pele. Mas enfim, ver o sol se pondo não é tão essencial que nem ter o sol matinal, mas ajuda o seu corpo a entender que logo estaremos nos preparando para ir dormir. Então tá assim na hora de desacelerar. Como aqui tá frio e o sol tá se pondo antes mesmo de eu terminar o meu trabalho, realmente não teve como fazer isso. Talvez na primavera ou no verão eu tenho como talvez tentar colocar em prática, mas atualmente não. Tem muito a ver com o ângulo do sol, o nosso cérebro processando aonde que o sol tá, manda esses sinais que tá anoitecendo, vamos dormir daqui a pouco. É bom evitar ingerir café nos primeiros 90 a 120 minutos depois que acorda, porque quando a gente acorda, a gente ainda tá com sono, e isso é porque tem coisas no nosso corpo que estão nos fazendo sentir assim. De novo, ele explica tudo no vídeo de uma forma bem mais detalhada. Mas quando você toma o café, a cafeína corta isso. Isso sendo o adenosine. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é isso que dá essa sensação de sono. Então a cafeína corta isso, mas quando o efeito da cafeína passar, a gente volta a sentir um pouco de sono porque aquele adenosine ainda tá no nosso corpo. Então a melhor coisa é esperar que isso saia naturalmente do nosso corpo, para só depois tomar o café, para evitar aquele cansaço que a gente sente à tarde, que a gente precisa de uma soneca, essas coisas. Sobre o mergulho frio, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que ele fala sobre isso. Os benefícios para os músculos, para a circulação, inflamação, como o choque de temperatura do frio para o calor e depois voltando para o frio, ajuda nos desenvolvimentos de músculos, hormônios, várias coisas. Mas eu vou falar aqui do que mais me marcou e que serviu mais como incentivo para mim fazer isso, e também serve para rotina no geral, mas o nosso corpo aumenta a temperatura enquanto a gente está acordado e diminui quando a gente vai dormir. Quando a gente faz esse choque de temperatura, a gente libera adrenalina, depois disso a gente libera dopamina, e isso tudo contribui para sentimentos de prazer, de alegria, de estar contente, satisfeito e tranquilo ao longo do dia. Parece que você dá aquele boom no sistema e depois tudo fica zen. E com tudo isso, luz, dopamina, temperatura do corpo mais alta e movimentação física, você acaba criando um verão dentro de você, porque o seu corpo tá produzindo as coisas que precisa, tá tudo alinhado e internamente tá aquele verão. E que às vezes você se sente melhor durante o inverno fazendo essas coisas, vivendo uma vida assim, com uma rotina parecida, do que se você mora em um lugar com um clima maravilhoso, verão o ano todo, mas você só fica deitado, só fica no celular, assistindo televisão, tá tudo desregulado internamente. Então você tá vivendo um inverno por dentro. Então eu fiz de seguir essa rotina, e eu fiz de domingo a sexta, e no início eu tentei seguir tudo da forma que foi falado. Eu acordava entre 6 e meia da manhã, ainda estava escuro lá fora, então eu precisava usar a luz artificial
artificial. E na verdade a luz artificial era o que me acordava, porque se fosse depender do meu alarme, eu com certeza ia voltar a dormir. Eu bebi água com sal marinho, coloquei um pouco de limão na água também. Eu não falei antes, mas a intenção da água com eletrólitos ou com sal é para aumentar um pouco o sódio, para ajudar a melhorar a nossa hidratação durante o dia. Confesso que gostaria de ter comprado a suplementação do Andrew Huberman. Ele tem uma marca que é Element, ou na verdade qualquer outra suplementação que ia servir para isso, porque de verdade a água com sal eu detestei. Eu optei por movimentar meu corpo. Uma das minhas metas para esse ano é priorizar minha mobilidade, então eu comecei os meus trabalhos para esse ano já em dezembro, fazendo uma mistura de alongamentos, exercícios para mobilidade e yoga, e eu terminava isso tudo com um mergulho frio na garagem, olhando para fora. A temperatura da água nunca passou de 10 graus e o mais frio que eu peguei foi 7 graus. Eu fiquei 3 minutos na água e no início eu não estava preparada para essa sensação de água gelada desse jeito. Eu juro que doía. Na primeira semana eu queria chorar, mas isso é porque eu sou dramática mesmo, não é porque é tão doloroso assim. Mas é desconfortável, eu não gostei. Doía pra ficar parada, doía quando eu tentava mexer e eu ficava lá toda tensa só olhando o relógio pra ver se acabava logo. Mas depois de ler mais sobre, eu procurei a ficar lá dentro da água e focar na minha respiração e tentar relaxar meus músculos enquanto eu tava lá dentro da água e só respirar. E aí, nessa última semana desse desafio, eu fui de 3 minutos dentro da água para 5 minutos. Mas eu também fiquei uma semana tomando banho gelado para ter esse comparativo. Eu já tive que tomar banho gelado aqui em casa porque o negócio que aquece a água aqui quebrou no inverno e por 3 dias era só banho geladíssimo. E por mais que eu detestava a água gelada, a minha pele ficava mais macia, meu cabelo tava maravilhoso. Eu saía daquele banho me sentindo super bem. E eu não tive a mesma reação quando eu saí do mergulho frio. Tudo bem que eu não lavei meu cabelo no mergulho frio, mas enfim. Então na minha cabeça, o banho gelado ia funcionar melhor pra mim. Porém, eu estava errada. Eu detestei entrar naquele banho gelado, mas eu não conseguia relaxar e focar na minha respiração. Eu ficava lá dentro só pulando, mexendo, querendo sair o mais rápido possível. A água gelada batendo no corpo parece que dói mais do que estar mergulhada na água gelada. Então não curti. Voltei pro mergulho frio e uma das coisas que me surpreendeu do mergulho frio era que me dava fome. Já dentro da água, batia aquele sentimento, aquela coisa da barriga roncando e eu ficando com fome. Eles falam que essa água gelada aumenta o metabolismo. Não sei se é verdade ou não, só sei que eu sentia muita fome quando tava lá dentro e quando eu saía e começava a me arrumar, eu já tava me arrumando com fome, pensando em tomar meu café e comer alguma coisa. Mas antes disso, quando eu saía do mergulho frio, eu ia pro meu quarto e fazia meu skincare. Me arrumava com a luz artificial por 10 a 20 minutos. Eu usava essa luz do meu alarme, acendia a luz do quarto, abria a persiana do quarto também, pra deixar a luz de fora entrar, se tivesse, porque às vezes ainda tava escuro. Mas eu gostei muito de ter esse tempo de me dedicar a mim mesmo, de me arrumar, de me maquiar um pouco. Eu me sinto mais bem preparada pro dia. Porque no meu estilo de vida normal, eu acordo assim, dá tempo pra levar meu cachorro lá fora, fazer um café, trocar de roupa e já entro porque minha primeira reunião vai estar me esperando 8h30, 9 horas. O máximo que eu faço é me arrumar desse jeito durante o meu almoço. Então acordar mais cedo me forçou a me dedicar mais pra mim. Tanto com a mobilidade, quanto a ter esse tempo pra me arrumar e me sentir melhor. Toda manhã que meu alarme toca, eu acordo e volto a dormir e faço isso porque estou com sono e quero dormir. E eu acho que fazendo isso, eu tô priorizando o que vai me fazer me sentir melhor. Mas a real é que o oposto é a verdade. Que desligando o alarme e voltando a dormir, eu não tô me priorizando. Eu tô priorizando dormir acima de mim. Porque eu quero me movimentar, eu quero me arrumar, eu quero ter esse tempo pra mim. Mas uma mente com sono não raciocina direito pra entender essas
coisas. Quando o sol saía ou quando tava mais claro lá fora, porque na maioria dos dias que eu fiz isso tava nublado, inverno, né? Eu levava meu cachorro lá fora e ficava uns 10 minutos com ele lá com a luz natural. Eu sei que quando tá nublado é pra tentar estender isso para uns 20 a 30 minutos, mas tinha dias que a sensação tava de menos 10 lá fora. Então 10 minutos era o que dava e olhe lá. E aí depois disso tudo eu fazia meu café, finalmente, e começava o meu trabalho. Adiar beber café foi horrível pra mim. Eu gosto muito do ritual de preparar meu café de manhã, de ter aquele momento, então não ter isso realmente foi muito chato. Principalmente em dias que eu acordava um pouco mais tarde, e já eu vou falar sobre isso, e tinha que começar o meu trabalho sem café. Aí, nesses dias, eu ficava em reuniões, tipo, obcecada mesmo pelo café. Se alguém bebesse café durante uma reunião, eu só tava prestando atenção naquilo. Eu também usava um aplicativo chamado Forest para poder focar e ficar no trabalho exclusivamente pros 90 minutos. No início, eu demorava muito para entrar em rede social e checar tudo, as notificações. Era só, tipo, por volta do almoço mesmo. O que é legal, mas também nem tanto, porque eu uso meu celular para ouvir meus podcasts de manhã, ler noticiário, newsletters que eu recebo. Então, eu não tava fazendo muito isso, porque quando eu pegava meu celular era pra ver quem entrou em contato comigo, quem mandou mensagem, responder algumas coisas, editava algum vídeo curto, e aí eu não tinha tempo pra ler as minhas coisas que eu gostaria. Mas, de novo, eu vou falar mais sobre o que funcionou pra mim e como eu mudei a rotina daqui a pouco. Aqui eu tô falando dos altos e baixos quando eu tentei seguir a rotina à vera. Teve sim alguns dias que eu utilizei esse NSDR, a meditação NSDR na verdade, para poder relaxar por estar com muito sono nesses dias. Fiz isso em dias que eu não consegui acordar para a rotina, eu tive que acordar mais cedo. Teve um dia que eu acordei 4h45 da manhã para resolver algumas coisas, sendo que eu tava indo dormir 1 ou 2 horas da manhã. E eu vou te falar que as 2 ou 3 vezes que eu fiz essa sessão de NSDR, eu terminei a sessão bem descansada mesmo. Pode ser porque eu realmente dormi, mas o vídeo que eu usei para me guiar nessa meditação tinha 23 minutos e eu não fiquei dormindo mais do que isso. Eu realmente acordava com o vídeo me acordando. Coloquei sim um alarme, só se por acaso eu pegasse no sono mesmo, mas não precisei usar o alarme, eu acordava com o vídeo. E tava assim, mais descansada pra continuar o dia. Não aquela coisa de tipo, tô cheio de energia, agora sim o dia começou, vamos que vamos. Não, só tava mais descansada mesmo e deu aquele último gásinho pra continuar no dia. Teve um dia que eu tava com tanto sono que pensei, pô, vou fazer um café da tarde, que eu adoro. Mas aí eu lembrei de fazer um NSDR, fiz uma sessão, voltei pro trabalho e nem precisei ou pensei mais em café. E por fim, antes de dormir, eu tomava os suplementos 1 hora mais ou menos antes de deitar. Eu acho que esses suplementos me ajudaram a relaxar muito, sim, principalmente mentalmente. Eu tava tomando toda noite e aí uma noite, quando eu já tava deitada tentando dormir, eu não tava conseguindo porque minha mente não parava de pensar, de falar, de imaginar, e eu lembrei que eu não tinha tomado os suplementos. E eu acho que esse efeito da mente mais calma me ajudou. Uma dessas pílulas do Theanino Apigenina que ajuda com isso. Então eu curti esse efeito. Repetindo, não me dava sono, não me colocou pra dormir, mas ajudou sim a minha mente e meu estado emocional pra dormir mais rápido. Mas foi o que eu fiz durante um mês. Eu fiquei o início do mês realmente tentando seguir a Vera, tudo certinho. Depois eu fui adaptando a rotina pra mim e o meu estilo de vida, o que eu prefiro mesmo. E agora que eu fiquei um tempo em off e vou voltar a ter uma rotina matinal, eu vou falar sobre as coisas que vai sim fazer parte do meu dia a dia, porque realmente eu vi o benefício. Mas uma delas não é acordar entre 6 e 6h30 da manhã. Talvez no verão, eu adoro acordar cedo no verão e na primavera, quando o clima tá gostoso lá fora, porque eu gosto de começar meu dia, eu gosto de ir lá fora pra correr ou fazer uma caminhada. Então talvez no verão eu faça isso, mas por agora, não. Eu simplesmente não suporto acordar e ainda tá noite lá fora. Eu sei que se eu tivesse que sair pra trabalhar, ou se eu trabalhasse nesse horário, eu não teria opção. O Raul sai umas 4 e pouco da manhã, então eu sei que é possível, mas como pra mim não é necessário, eu não vou fazer. Já pro final dessa experiência, eu tava acordando entre 7 e 7h15 da manhã, que é quando o sol tava nascendo. Na verdade era um pouco depois, mas tá valendo. E nesse horário funcionou bem melhor pra mim, porque eu escovava os dentes, tomava aquela água, e aí quando eu ia sair com o meu cachorro, já tava sol, então já dava pra
mim ficar os 10, 15 minutos lá fora. Falando em água com sal, eu não vou continuar com isso. Achei horrível. Eu tenho me esforçado bastante em beber a quantidade certa de água que eu preciso no dia. Qualquer coisa eu compro esses eletrólitos que precisa e coloco na água, mas água com sal, não. Eu ainda tô fazendo as sessões de mobilidade não diariamente, mas é algo que, como eu falei, eu quero trabalhar muito nesse novo ano. Tô até com um fisioterapeuta pra me ajudar com isso. E eu vou continuar com o mergulho frio. Eu gostei muito desse desafio e do esforço mental que foi, e parece ter muito mais benefícios do que não. Eu não fiquei gripada nenhuma vez enquanto eu estava fazendo esse desafio e fazendo esse mergulho frio com o clima frio aqui fora. Então, enquanto a água na temperatura ambiente tá até esses 10 graus e dá pra mim fazer, eu vou continuar fazendo, também não todo dia, mas umas 3 ou 4 vezes por semana, sim. Quando a temperatura esquentar, eu não sei se eu vou sair pra ficar comprando gelo pra fazer isso. Vai ser outra rotina e outra coisa. Adiar o café na manhã não é algo que eu quero fazer, mas eu vou tentar manter. Voltamos. Tipo, quando terminar minha rotina e eu for tomar meu café, se já passou desses 90 a 120 minutos, beleza. Se não, eu também não vou ficar adiando. Eu substituí essa rotina de tomar o café assim que acorda por fazer suco e tem funcionado. Eu tenho tido esse tempo, aquele processo mesmo de fazer alguma coisa pra me ingerir de manhã. Faço uma rotina e aí tomo café. E como eu falei, eu gostei de ter adiado a minha interação com o celular, mas em vez de evitar o celular por completo até eu terminar aquele primeiro bloco de 90 minutos de trabalho, eu só coloco meu telefone em Do Not Disturb, então não fico recebendo nem vendo as notificações, mas ainda consigo ouvir meus podcasts, ler meus newsletters e artigos e fazer as coisas que eu preciso fazer nele. E vou ficar nesse modo até eu começar meu trabalho ou até eu terminar os primeiros blocos de 90 minutos, porque eu vou sim dedicar os primeiros 90 minutos do meu trabalho para estar presente no meu trabalho e tentar resolver o que eu preciso resolver, mas eu acho que pela natureza do meu trabalho isso não tem como eu continuar durante o dia, porque eu não consigo trabalhar por 90 minutos, parar por 10 a 15, depois trabalhar por mais 90 minutos, depois parar, porque eu tenho reuniões durante o dia e aí eu não tô sendo produtiva enquanto eu estou numa reunião. Na verdade, meu trabalho acontece quando eu não estou em reunião, então seria melhor eu fazer esses blocos de 90 minutos quando eu não tenho reunião. Então isso eu ainda tô vendo e descobrindo o que funciona melhor pra mim e na minha rotina de trabalho, que é algo à parte. Eu sei que o vídeo foi longo e teve alguns problemas técnicos, mas eu queria mesmo compartilhar minha rotina toda, minha experiência por completo nessa tentativa. E apesar de não seguir tudo que o Andrew Huberman fala e no final mudar algumas coisinhas para funcionar melhor com o meu estilo de vida, eu acho que essa experiência foi sim um sucesso, porque eu vou estar usando algumas delas na minha vida daqui pra frente. E muitas vezes, vendo esses vídeos de produtividade e rotina matinal, muitas vezes a gente acha que tem que fazer tudo que tá no vídeo ou tudo que a pessoa tá falando para ter uma rotina produtiva e maximizar o nosso potencial. Só que não. Se tem 7 coisas que você tem que fazer para melhorar a sua energia, produtividade, humor, sei lá o quê, mas você só consegue fazer 3, são 3 a mais do que antes. Se um dia você consegue só fazer uma coisa, é uma coisa boa que você tá fazendo, ao invés de não ter nenhuma. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito em se preparar e se programar para ter sucesso no dia seguinte. Então muitas vezes a gente acha que vai fazer 20 coisas de manhã e a gente já fica cansado em pensar, talvez não vai ser o que funcione melhor. Tenta uma coisa de cada vez, porque como eu falei, uma coisa dando certo é melhor do que nenhuma. Não estou aqui para produtividade tóxica. Se tiver alguma dúvida sobre, pode me perguntar aqui nos comentários. Se você tem uma rotina matinal, me deixe saber aqui também, quem sabe, quando for mudar a rotina, eu faço algo aqui que vocês também fazem, por funcionar melhor. Se quiser acompanhar mais o ao vivo dessa tentativa, é só assistir o Vlogmas de dezembro. Vou deixar alguns links aqui embaixo. E aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!